termina nossa primeira roda de conversa com os convidados, marcando tais aí, André, daqui a pouco vou deixar eles próprios se apresentarem, mas, de forma geral, o nosso tema da roda de conversa hoje, como vocês sabem, é educação em favelas e periferias urbanas. E eles são o Fórum de Favela Universidade, que eles vão falar mais sobre, daqui a pouco eles vão falar mais sobre o que é esse fórum e quais são as atividades que esse fórum promove, e também o Fórum de Pré-Vestibulares Comunitários, populares. No Fórum de Pré-Vestibulares Populares, né? E, enfim, só um lembrete antes da gente passar a palavra para eles, é que, não sei se vocês viram que eu coloquei um texto de referência lá, que é até um texto em inglês, mas aquele texto tem em português, só que eu não consegui achar. Mas, nas rodas de conversa, esses textos que eu vou colocar lá não são de leitura obrigatória, tá? É só para quem quiser se aprofundar no tema posteriormente. Haverá algumas aulas nossas que serão sobre a discussão do texto, e nessas aulas o material que eu colocar será para vocês lerem, beleza? Mas aí quando for isso eu aviso, tranquilo? Então, hoje o foco é na nossa conversa aqui. Você não tem que fazer um relatório sobre isso, né? Também não sei se vocês já viram lá, nós já temos marcado nossos próximos encontros. O próximo será sobre educação escolar indígena e na aula seguinte sobre educação do campo. Acho que é isso, pessoal. Enfim, e hoje, na roda de conversa, a ideia é que a gente converse, tá? Então eu vou passar a palavra para ele, o Rafael, nosso colega, que vai falar também um pouco mais sobre o tema da pesquisa de mestrado dele, que também tem a ver com educação em favelas, beleza? Então é isso. Então eu vou passar a palavra para eles, mas a ideia é que a gente converse, tá? Então vocês podem falar, podem levantar o braço e interromper a hora que vocês quiserem, beleza? Então vai lá, quem vai começar? Pessoal, boa noite. Agradeço ao professor Vitor pelo convite, que me chama André Lima. Eu trabalho na Fiocruz, mas eu não sou da área da saúde, né? Chamada uma área denominada cooperação social, que é um setor muito análogo, muito próximo aqui na universidade, que seria a extensão universitária. Pois bem, nesse espaço a gente trabalha inúmeros projetos de cunho social, cultural, visando sempre promover o que a gente chama de um conceito que para a gente é fundamental, que é o conceito da promoção da saúde. Entendendo que a saúde não é ausência de doença. Aliás, todos vocês, essa pergunta não cabe aqui, que eu vou fazer agora, mas se tivéssemos uma plateia com um pessoal de 40 anos para cima, eu perguntaria: alguém tem diabetes? Alguém aqui é hipertenso? Depois eu faria uma pergunta: olha, mas você se considera uma pessoa doente? E em 99% dos casos as pessoas vão dizer que não. Então, mesmo quando você está cometido de alguma questão, não necessariamente vai ser uma pessoa doente. A saúde é uma sensação, é uma experimentação. Particularmente nesse setor, eu trabalho na área que a gente chama de desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, que em linhas gerais e aí saudáveis e sustentáveis em centros urbanos, que em linhas gerais é pensar um pouco essa promoção da saúde, essa possibilidade de promover saúde em territórios de favela e de periferia. Dito isso, eu também sou um sujeito implicado. Minha formação é em História, com mestrado e doutorado em História das Ciências e da Saúde, mas durante muitos anos fui morador do conjunto de favelas de Manguinhos. Eu sou morador aqui no bairro de Ramos. Então, assim, os meus temas de pesquisa e os meus atravessamentos enquanto trabalhador da Fiocruz estão colocados por essa minha origem social. Evidentemente que eu acolho aqui um conceito que vocês devem ouvir bastante, se não ouviram ainda, vão ouvir durante a graduação, é o conceito da interseccionalidade, de compreender, né? Eu sou um filho da classe trabalhadora. Quem já ouviu esse nome? Interseccionalidade.
pensar a condição dela enquanto mulher adulta feminista descolada da luta da classe social e, por sua vez, descolada da luta da classe, da raça, da negritude. E aí, esse conceito ele vem se aperfeiçoando nas lutas dos movimentos sociais, nos debates acadêmicos, tem incorporado outras dimensões. Então, eu, André, sou um homem branco, cisgênero, que não passa certamente nem de longe o que uma mulher preta, transgênero, moradora de favela passa no seu dia a dia, né? Eu não tive, na minha graduação, eu fui um aluno estudante trabalhador, mas não tive nenhum momento que, por mais que eu fizesse uma coisa ou outra dentro de casa, mas eu nunca fui responsabilizado para dividir as tarefas domésticas da minha casa, né? Mesmo não estando morando mais com os meus pais, é importante entender esse lugar de privilégio para a gente trabalhar ele no nosso dia a dia. Dito isso, a minha proposta hoje, quando eu recebi o convite do Vitor, eu não estou dentro de sala de aula a priori, né? Eu sou convidado a dar aula lá na Fiocruz, de temas específicos, de temas sobre promoção da saúde, território, mas eu não estou na educação básica. E aí, conversando com ele, qual seria a cereja desse bolo que a gente poderia trazer alguma provocação, né? alguma questão para reflexão com uma turma de estudantes de diversos cursos lá no Fundão, né? E aí a gente pensou como a questão das favelas, eu estou trazendo um pouco da minha experiência na cooperação social, nesse debate de promoção de territórios saudáveis e sustentáveis, na qual a gente tem o conceito-chave da saúde, o conceito ampliado de saúde. Se a saúde não é a ausência de doença, e é muito mais do que o pleno bem-estar físico e mental, porque isso é um paradigma quase inalcançável. Então, como é que você pensa essa doença? A gente tem um paradigma denominado processo de determinação social. Então, pensar a habitação, o acesso que vocês possuem à cidade, as gerações de emprego e geração de renda, a capacidade que vocês têm de gozar do lazer, do acesso à educação, isso tudo interfere nas condições de viver essa vida saudável. Inclusive, nós temos muito copiado, e aí é uma cópia, não é um básico, não é um roubo, mas é uma cópia muito sensível e interessante, da mesma forma que o conceito da interseccionalidade chega até nós, não chega pela Angela Davis, o conceito de bem viver é um conceito que é difundido por povos originários indígenas da América Latina, que tem chegado até nós, inclusive, para repensar que saúde é essa. E aí entra a questão das favelas. Não me ocupei em trazer nenhum slide para explicar o que é favela. Acho que todos nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, de uma forma ou de outra, temos uma opinião do que seja favela. Agora eu queria trazer para vocês algumas coisas que a literatura já contou. Favela é um fenômeno urbano, é um fenômeno que está presente principalmente nas cidades mais ricas do Brasil. Hoje, infelizmente, também nas cidades mais pobres tem avançado, mas ela é fruto da desigualdade, por isso que ela acontece nas cidades mais ricas primeiro, né? Ela foi vista durante muito tempo como um problema, mas na verdade ela nasce como uma solução em dois viés, em dois lados da mesma moeda. Primeiramente, porque o Estado não proveu, e aí uma república, entendendo somente aí o período republicano de nossa história, não proveu a habitação para a classe trabalhadora. Então não tenhamos dúvida que o maquinista do bonde, o motorista do ônibus, o cara da construção civil, todos esses indivíduos, eles estavam nas favelas em determinado momento da evolução urbana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, entrando aí como cidades dormitórias. Mas é importante entender que a cidade do Rio de Janeiro só é possível existir graças aos trabalhadores que estão nas favelas. Aqui na UFRJ, se vocês encontrarem uma professora com mais de 50 anos, 60 anos, provavelmente uma moradora de favela tomou conta dos filhos dela, provavelmente antes da máquina de lavar, uma moradora de favela lavava as roupas dela. Provavelmente, né? Então, para essa professora ter ido para a universidade, que é importante ter a mulher na universidade lá atrás, mas para ela também teve um morador de favela trabalhando nessa dinâmica. Então a favela ela traz uma solução para a cidade e uma solução para o próprio morador que precisava de um teto, né? As necessidades
necessidades básicas do ser humano. Uma delas é se proteger da natureza, a habitação. Então a favela nasce nesse contexto, num contexto que, salvo os momentos históricos, o tempo todo ela é colocada para ser exterminada, apagada, silenciada. Isso é algo, inclusive, que depois nas conversas a gente aprofunda. E aí eu queria trazer os desafios para vocês aqui, quando a gente pensa em educação nas favelas, que são desafios colocados. E aí eu não quero fazer aqui as macros análises. A gente tem o problema do racismo, do patriarcado, o problema da desigualdade social colocada. Isso tudo é estrutural para toda a sociedade. Mas quando você vai chegando na favela para pensar a implementação de qualquer política pública, tem alguns desafios que estão postos. Primeiro é o da violência armada, que aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Depois, a própria violência dentro do universo escolar. A localização das escolas, porque tem a ver com o direito à cidade e devido. A precariedade estrutural e com relação aí à precarização de um modo geral. Eu vou falar aqui, eu estou chamando de baixos salários, que são as práticas de implosão de uma educação pública a partir desses baixos salários, né? A violência armada, ela está colocada, e aí é importante fazer o debate da segurança pública, mas não tenho dúvida, é um dos grandes desafios dos professores que vão atuar em escolas públicas situadas dentro e nas proximidades das favelas do Rio de Janeiro, né? Hoje mesmo veio a notícia de manhã, né, que está tendo operação na Maré, a demolição daqueles prédios e, se não me engano, 20 ou escolas do município foram afetadas pela fechada. É isso. Eu trouxe uma das matérias, eu fiz aqui um pingado, né, mas assim, não falta um dado na internet. A Cari, em 2017, até o meio do ano, 30% dos dias letivos foram tomados por conta de operações policiais ou guerra de facções, né? As guerras, a violência armada, ela é imposta pelo Estado, mas assim, é importante entender que a guerra entre facções, a existência de uma facção criminosa, ela só é possível graças a agentes do Estado. Então, ou seja, a gente não há guerra, por isso que muitos sociólogos dizem que não há uma guerra entre narcotráfico, milícia e o Estado, porque na verdade fazem parte do mesmo fenômeno. Não existe milícia, não existe narcotráfico sem colaboradores diretos atuando dentro dessas quadrilhas. Não existe isso. E, portanto, essa violência armada é algo que é infligido a todos os moradores. Segundo dado, que eu acho que não é menos relevante, que vocês vão ter esse desafio, porque é promovido uma cultura não de paz, mas uma cultura da violência na cidade, nesses territórios empobrecidos, que são as favelas, e aí tem a violência dentro das escolas. Muitas das vezes, escolas que estão situadas no entorno sofrem inclusive guerras, divisões de alunos, a metade é de uma facção, mora numa área de uma facção e do outro de outra. Parece um pouco folclórico isso, mas isso acontece de verdade, pessoal. Então, acho que essa é uma questão para ser, não vou aprofundar, só para a gente... Né? Outra coisa é a localização e a distância, né? Tem determinadas áreas da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que existem verdadeiros apagões de escola, especialmente de ensino médio. E o estudante tem que se deslocar do seu bairro para outro bairro. E aí, pessoal, quem aqui, se alguém que mora na Baixada Fluminense, sabe o que é o transporte público, né? Se alguém aqui mora na zona oeste da cidade, sabe o que é o transporte público. Então, assim, o desafio que está colocado para a educação pública desses territórios é também esse de mobilidade urbana. Isso a gente fica só achando, mas tem escola em todas as favelas. Não. E tem um outro detalhe que não vou aprofundar aqui, que eu posso depois entregar para o Vitor. Existem muitos estudos que trabalham, inclusive, com essa dimensão dos pais, os estudantes que conseguem ter os pais envolvidos na educação dos filhos, muitas vezes querem que os filhos não estudem nas escolas perto de casa, sabendo desses problemas, quer colocar ele numa escola muitas das vezes mais distante para poder, porque em tese, na avaliação dele, em tese não, na maioria das vezes é uma escola de melhor qualidade, então com isso ele vai enfrentar outro problema, que é o problema do deslocamento para esses lugares. Quem mora na Baixada aqui? Quem mora na Zona Oeste? Só você, só um. Outro desafio também tem a ver com os baixos salários, né? Eu não vou entrar aqui no debate mais aprofundado, mas só para dizer para vocês, isso é uma pesquisa recente aí,
Das 10 profissões que menos pagam no Brasil, a que menos paga de todas é o professor de ensino fundamental, o primeiro segmento, né? E depois os outros professores da escola pública. Então, assim, é uma profissão que é realmente desvalorizada, né, em todos os sentidos. Agora, imagina você ser desvalorizado nesse ponto e nesse estado com essas escolas. Há também uma dificuldade para a produção de políticas públicas e de dados, ou melhor, para a produção de políticas públicas e de intervenção qualificada do poder público, faltam dados. As pesquisas existem aí. Aqui tem um dado aqui que 100% das escolas, esse é o censo escolar de 2020, 100% das escolas têm computador e 100% das escolas têm internet. Pessoal, se alguém aqui estudou em alguma escola pública, sabe que isso é mentira, né? De repente tem lá um laboratório com 3 computadores para tirar foto, é o computador da secretaria, e mesmo assim, essa história de que tem 100% de internet, isso é muito falseado, né? Banheiro, 77% das escolas têm banheiro adequado para aluno com deficiência, pessoal. Isso é brincadeira, né? Chega a ser até uma piada, né? 88% tem quadras de esporte. Primeiro que desperta o que não tem. Mas acho que tem quadra de esporte, pessoal, esse é um dado que não diz muita coisa. Porque nas escolas da periferia, essa quadra é uma quadra sucateada, com buracos no meio da quadra, sem a trave, sem a cesta do basquete, sem cobertura, ou seja, sem segurança. Eu na minha escola, que eu estudei no meu segundo segmento do ensino fundamental, ela está lá hoje, até hoje, e a quadra não tem cobertura, ou seja, no dia de calor, de chuva, não tem nenhuma atividade naquele lugar. E aí, para encerrar, eu trouxe alguns que eu estou chamando de retratos, né? Todas essas circunstâncias que produzem, junto com a desigualdade social e uma série de outros elementos da interseccionalidade, isso contribui para a gente produzir um cenário que é muito preocupante. E aí eu falo não apenas da educação, mas da educação como uma das áreas importantes das políticas públicas para a promoção de um território saudável, na qual as pessoas podem ter acesso às políticas públicas, inclusive reivindicar essas políticas públicas. Porque é importante dizer que qualquer direito que nos é garantido, ele é uma conquista, e essa conquista precisa ter uma manutenção, assim como a nossa democracia. Nesse sentido, o primeiro gráfico mostra uma porcentagem de alunos do 5º, do 3º ano do ensino fundamental, um nível suficiente de alfabetização em matemática, e aí comparando com o nível socioeconômico. Vocês vão perceber que, conforme o nível socioeconômico é muito baixo, o aprendizado, a alfabetização, o letramento na matemática, ele tem um pior desempenho. Isso é visto no número de matrículas. Esse aqui, dados do final de 2021, lá a favela Sol Nascente em Brasília. Eu tinha esse dado aqui também de Manguinhos e Maré, mas eu não consegui obtê-lo a tempo. Mas assim, você tem crianças de 0 a 6 anos que não frequentam creche escola, é da ordem de 65%. Em cima, nós temos dados de maio de 2024 de uma das clínicas da cidade, uma das clínicas de saúde da família Manguinhos, que funciona dentro da Fiocruz, que pega mais ou menos metade daquela população. Crianças da escola, 1.454. Crianças fora da escola, 787. Ou seja, está aparecendo aqui como 30%, porque tem um não informado, que é 342. Mas, sinceramente, a minha opinião é que desses não informados, a maioria é que não estão na escola, porque são pais e mães que têm ciência. Se o filho não tiver matriculado, ele perde a Bolsa Família. E aí ele sabe que a agente de saúde tem que pesar a criança, acompanhar a vacinação, então ela prefere omitir essa informação para não gerar problema. E aí isso vai gerando, se isso gera na entrada da escola, isso também gera na formação das capacidades de formação nos outros graus, nos outros níveis escolares. 4 em cada 10 jovens negros não terminam o ensino médio. Isso é um número assim, bastante alarmante. São dados, nem sei onde a fonte, mas provavelmente em 2021, referente a 2019. Se quiser. Eu acho que o desafio que a gente. Agora tem continuidade, que depois a gente volta em cada. É isso daí. Eu acho que o desafio que eu queria trazer para vocês é como a gente interfere para romper esse ciclo, que é um ciclo que pode ser virtuoso para alguns casos, mas na maioria das vezes é um ciclo vicioso, né? As escolas das regiões menos vulneráveis, ou seja, os melhores bairros lá no Jardim Botânico,
ela possui, de um modo geral, professores mais experientes, professores que trabalham com professores efetivos, na maioria das vezes as suas grades estão mais próximas de estar completa do que em outras escolas, e as famílias possuem mais recursos. Inclusive a família do porteiro dessas escolas possui mais recursos. Quando a gente vai para as áreas mais vulnerabilizadas, a gente tem profissionais de início de carreira, isso quando tem, porque muitas escolas os professores se negam a ir trabalhar, ou inclusive por colocar sua vida em risco. Muitas das vezes, em algumas redes, a ideia de professor temporário, isso não está acontecendo no governo estadual e agora a prefeitura está criando essa ideia, e as famílias possuem menos recursos para dar esse suporte ao estudante. Enfim, é um cenário de difícil apreensão, né, porque a gente fica até incomodado com isso, mas acho que o desafio do debate hoje é compreender esses desafios e como intervir para tentar transformar. Eu acho que esse talvez seja o gatilho da produção de conhecimento enganjado que eu queria trazer para vocês, né? A gente vê um cenário devastador, evidentemente, mas como é que a gente intervém, atua para que isso seja transformado? Eu vejo aqui várias pessoas negras aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há alguns anos isso seria algo impensável. Nós tínhamos aí, ainda não é o suficiente, evidentemente, mas assim, se não fosse a luta do movimento negro, dos movimentos estudantis, as cotas não existiriam. Então, assim, a gente tem muito que avançar. O FRJ não é a UERJ com seus problemas, avançou bastante, mas está passando por inúmeras dificuldades. Mas o que a gente precisa é garantir a entrada do estudante e a permanência desse estudante até a sua graduação. E por que não, e aí fica depois do debate, o que fazer com esse estudante após a graduação? Porque ele não tem um capital cultural, social, uma família de classe média. A gente não quer ver ninguém formado em matemática trabalhando na Casa Bahia. Nenhum problema, tá? Nenhum problema é uma empresa digna. Mas por que não no nível gerencial, trabalhando não no balcão, como se a graduação não fosse nada, né? Então a gente precisa discutir esse capital social. Eu encerro, já passei quase dobrando o tempo. Eu só queria dar um testemunho, aproveitando a fala do André. Bom, como vocês sabem, eu fiz graduação aqui na UFRJ no final da década de 80, quando o Parque de Engenharia nasceu, né? E só reforçando o que ele falou, eu acho que para mim, assim, é muito importante a gente resgatar a história da UFRJ, né? Assim, eu testemunhei um pouco esses últimos anos e nessa época era praticamente zero pessoas negras estudando aqui no CD na área de exatas, né? Acho que em outras áreas já era uma fração um pouco maior, mas menos de 30 anos, 25 anos atrás, era praticamente zero pessoas negras aqui. A universidade mudou muito, obviamente mudou para melhor nesses últimos anos. Eu tive inclusive a experiência, semestre passado, de dar cálculo 1 na engenharia. E a última vez que eu tinha dado aula na engenharia foi literalmente 30 anos antes disso, foi em 93, sei lá, uma coisa assim. E é outra engenharia, assim. 30 anos atrás, uma turma da engenharia era só homem branco. Não tinha uma mulher, 2 mulheres, e não tinha ninguém negro. Assim. Então isso mudou muito, e é por causa das políticas de ação afirmativa que são fruto, como o André falou, da luta dos movimentos sociais, em particular do movimento negro. Né? Também uma coisa que eu acho que eu falei um pouco semana passada, mas que é sempre bom, né? Eu falei isso ou não, enfim, mas se não falei para falar agora, que é sempre bom reforçar as políticas as cotas raciais e as cotas sociais não são apenas uma questão de justiça social, no sentido de resgatar um direito que é negado a certos grupos, pessoas periféricas, pessoas negras, estatisticamente falando, têm menos acesso a determinadas coisas do que pessoas brancas e pessoas moradoras de outras regiões da cidade. Isso é uma questão de justiça social. É uma política de compensação.
por aqueles direitos que essas pessoas são, dos quais essas pessoas são cerceadas. Mas, além disso, as políticas de cota são uma garantia de qualidade na universidade. A universidade, a pesquisa científica, não pode ter a sua qualidade acadêmica garantida se as pessoas que produzem as pesquisas científicas fazem parte só de um grupo social enviesado, porque isso enviesa as próprias pesquisas. Está fazendo sentido isso que eu falei? Se é só um grupo social, se são só pessoas brancas, por exemplo, que estão dentro da universidade, dentro da academia, fazendo pesquisa científica, aquilo que será pesquisado refletirá os interesses daquelas pessoas apenas. Então, haver diversidade racial, social, de gênero dentro da academia é uma garantia de qualidade para a pesquisa científica, para a pesquisa acadêmica. Acho que é muito bom, é muito importante marcar isso. Sabe onde tem Você não está. Obrigado. Sim, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Vamos para a ideia de roda de conversa, tá? Vamos falar. Pode ser. Pode ser. Gente, então, boa noite. Acho até que foi muito bom falar depois do André, porque aí eu vou acabar ilustrando tanto na minha experiência profissional quanto na minha experiência de vida algumas coisas que ele trouxe, né? Primeiro, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem recebendo a gente aqui hoje. Se lá fora eu falei que era a primeira vez que eu sentava numa mesa com tantos matemáticos, agora é a primeira vez que eu me sento diante de tantos matemáticos, né? Eu sou historiadora e meu nome é Thaisa, retomando. E eu acho que antes de começar a falar sobre essa questão profissional, eu gostaria muito de compartilhar com vocês como é que eu chego ao ponto de me tornar uma pessoa profissional, né? O André falou uma coisa que na hora eu pensei, Grila, né? Total minha realidade, que foi o seguinte: quando ele disse, muitos pais acabam preferindo colocar seus filhos em escolas que estão fora dos seus bairros para que essas pessoas tenham acesso a uma educação um pouco melhor. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Alguém aqui conhece Vale do Paraíba, Região Serrana, Miguel Pereira? Alguém já ouviu falar? Não vale só falar do Parque dos Dinossauros. Mas, inclusive, eu provoco todo mundo que está aqui que se um dia vocês quiserem passar um fim de semana em Miguel Pereira, que está super famosa, né, em função da rede hoteleira, do Parque dos Dinossauros, Parque disso, Parque daquilo, eu incito vocês a perguntar, tanto para quem estiver trabalhando nos lugares onde vocês forem atendidos, quanto para as pessoas que estiverem consumindo nos lugares onde vocês forem. Serão respostas diferentes.
então, continua trabalhando nas fazendas da região, mas migrou para esses bairros, né? Então, saíram das fazendas, foram ocupar esses territórios e só muito recentemente é que a gente está conseguindo ter o reconhecimento da titulação de terras também para essas famílias, que já estão lá há mais de 100 anos, né, nesse mesmo território. Qual é a questão fundamental? Que ali é exatamente o local onde a gente tem todas as características que aqui no Rio a galera coloca como fenotípicas de uma favela, né? É onde as pessoas vão dizer que é um bairro perigoso, é onde a classe média não pisa nem por uma perca de várias coisas que vocês queiram completar essa frase, e é também o território onde você não tem o saneamento adequado, você não tem as escolas funcionando como deveriam funcionar, os postos de saúde também funcionando de maneira muito precarizada, mesmo sendo uma conjuntura muito diferente do que é uma grande cidade como o Rio de Janeiro, tá? E eu comecei a estudar no bairro, só que a minha escola fechou para se tornar uma PAI. E aí o dilema era, vai estudar no CIEP, que não era no bairro. Hoje esse CIEP foi militarizado, foi a primeira escola do Rio de Janeiro a ser militarizada no governo Bolsonaro, mas na minha época era a escola da galera pobre, era a escola das pessoas em situação de miséria, era a escola onde todo mundo tinha vergonha de estudar, né? O CIEP já estava com aquele estigma na minha infância e adolescência. Depois que eu virei professora, eu vi que era o contrário, tá, gente? Mas eu tô falando da perspectiva ali de quem morava. E os meus pais falaram, não, a gente vai dar um jeito, a gente te coloca no ônibus, a gente vai dar um jeito para você estudar no centro. Então eu estudei numa escola que está no centro da cidade, funciona até hoje lá no centro, um colégio estadual, e acabei isso. Nunca estudei no CIEP, sou professora, já dei aula em vários CIEPs, inclusive com muito orgulho, e assim, se hoje eu tivesse que escolher, eu não iria vetar uma pessoa de estudar no CIEP, mas isso foi o que aconteceu comigo em função de tudo que o André falou, né? Meus pais pensaram, não, é muito melhor eu estudar no Antônio Fernandes. Agora, de fato, aconteceu uma coisa muito importante para mim ali, que ao ter contato com uma classe média da cidade, que era a galera que estudava nesse colégio do estado, foi quando eu comecei a ouvir falar sobre o que é a universidade, sobre o que é o vestibular. E aí foi que eu pensei que eu poderia sair da cidade para estudar fora. Então foi nesse contexto que no início eu fiz a graduação de História com bolsa do ProUni. Na Unig, Nova Iguaçu, não existe mais o curso de História, porque a gente fez toda uma greve lá, uma estrutura muito bom, como todo historiador faz. Mas depois eu fui, no último ano de História, fazer Ciências Sociais na UERJ, e ali eu engatei o mestrado, e depois eu fui fazer o doutorado na UFRJ. Então, é de fato uma trajetória muito, mas muito distinta da origem social de onde eu vim, de uma situação de extrema vulnerabilidade, extremíssima vulnerabilidade. E eu quero falar sobre isso por quê? Porque eu quero compartilhar com vocês, e depois eu mando para o Vitor esse textinho aqui, que é um material que eu sempre socializo quando me chamam para falar dessa experiência enquanto professora e de como nós estamos, qual é o estado da arte que a gente se situa hoje na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Então, eu, como estudante da rede estadual da vida toda, depois me tornei professora. Eu sou professora desde 2010, mas no estado eu sou professora desde 2014. Então, esse ano eu estou completando 10 anos em sala de aula e 10 anos em que eu passei tanto por escolas dentro dos territórios de favela ou dentro dos territórios de extrema vulnerabilidade. Para quem é aí da Baixada, se tiver alguém de Nova Iguaçu, eu dei aula no bairro Aliança, que é um bairro de extrema vulnerabilidade de Nova Iguaçu, num momento que não tinham nem feito várias obras que já fizeram hoje, construíram condomínios ali. Na época que eu dei aula lá, foi minha primeira escola, como o André apontou aqui, por isso que eu falei, vou materializar várias coisas que o André está falando. Por isso que eu fui para lá como primeira escola, de primeira matrícula, e era uma escola dentro de um bairro em que o prédio mais alto era o prédio do CIEP. Não é mais essa conjuntura, porque já construíram vários prédios ali, mas só para que vocês tenham uma ideia, né? E depois
conseguia aprovar muita gente, fazer a galera entrar. A gente aprovou a gente para economia na UF, a gente aprovou um estudante que foi para física na USP, dentre outros contextos, né? Por quê? Porque toda a estrutura da escola era completamente diferente da outra escola onde eu dava aula. E aí, agora, já mais recentemente, eu puxei a minha matrícula para o Rio, então eu fiquei 10 anos na Baixada, e esse é o meu primeiro ano dando aula no Rio de Janeiro, porque eu moro aqui também, né? Já estava bastante tempo na Baixada, dando aula. E eu estou numa escola, uma que é no pé da Providência e a outra que é no Grajaú. E aí tem uma questão muito importante para socializar com vocês, mais uma vez ilustrando o que o André trouxe, antes de eu apresentar alguns dados aqui, que é o seguinte, eu já consigo perceber uma diferença absurdamente grande, tanto da escola, que tinha uma característica mais rural, apesar de estar num contexto de violência muito grande ali no território, para a escola que já estava num contexto de atender uma certa classe média de queimados, para agora duas escolas em que uma estaria atendendo toda a população da Providência e Gamboa, e outra escola que está atendendo a galera que é Andaraí, Grajaú, da Borda do Mato, São João e Macapos. E para quem mora em Vila Isabel, se alguém por aqui mora em Vila Isabel, sabe que a gente está num contexto em que São João e Morro dos Macacos estão em conflito desde o início do ano. Na realidade é um conflito histórico, mas esse ano tem se acentuado. E essa escola é uma escola em que as disputas, não fisicamente, mas ideologicamente vão para dentro da escola. Porque aí tem a galera da Andaraí, a galera da Borda, a galera do São João, a galera dos Macacos, que dentro da escola estão nessa discussão. E é quase como se fosse uma orientação. Está tendo um conflito, todo mundo que é dos macacos não vai para a escola. Por quê? Porque não é uma escola que está na favela, ali eles estão desprotegidos. E observem, né? É muito doido a gente dizer isso, que na escola essas pessoas estão desprotegidas, mas estão de fato desprotegidas, porque a gente não sabe em que contexto a galera pode se exaltar em função de uma discussão entre um e outro. E aí isso é muito ruim, porque não é uma escola que entra na estatística de escola fechada, mas é uma escola que a gente sabe que uma parcela da população está perdendo o seu direito à educação em função dos conflitos que estão ocorrendo ali no território. Bom, isso é algo que vai se refletir numa das minhas militâncias, que é a qual é a de pré-vestibular popular. Também sou professora de pré-vestibular popular, milito no Morro dos Macacos desde 2012, num pré-vestibular popular que esse ano vai fazer 25 anos. E eu faço parte do Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro, também faço parte do Fórum Favela Universidade, e desde 2020, que foi o ano que eu terminei o doutorado, eu estou trabalhando na coordenação de cooperação social da presidência da Fiocruz, exatamente nesse projeto que o Natan vai falar mais sobre ele, e a gente pode socializar depois também, que é um projeto pensado exatamente para esses dois fóruns. Um fórum que está voltado para um objetivo específico, que é fazer a galera entrar na universidade, que é o de pré-vestibulares, e o outro fórum que está pensando na permanência, pensando como é essa trajetória dentro da universidade. Mas aí isso é nota para o Natan, só para que vocês saibam que eu também estou exatamente nesse lugar de militância. Mas tem uma questão muito importante para a gente considerar, e vocês, que serão futuros professores e professoras, precisam levar em consideração. Mais uma vez, voltando para essa minha origem, eu acho que é importante a gente considerar o seguinte: hoje a gente enfrenta no Brasil um problema muito sério no campo da educação. E ele é agravado quando a gente fala no ensino médio. O ensino médio sempre foi, historicamente, um gargalo educacional no Brasil. Poucas pessoas chegam à etapa de ainda hoje o ensino médio. O André apresentou para vocês um índice de evasão, que a gente chama de expulsão, né, na realidade, de pessoas que ainda não acessaram o ensino médio. Imaginem quando a gente olhar para o ensino médio. Mas só para que vocês entendam um pouco qual é o cenário que a gente enfrenta hoje, e que é importante que vocês considerem, não para que vocês abandonem, mas para que vocês também se coloquem nesse lugar de estar, como eu estou, né, ali nas trincheiras da educação estadual. Que é o seguinte, né? A gente teve agora, essa semana, a publicização dos dados do último IDEB. O IDEB, para que vocês tenham uma noção, não sei se vocês já aprenderam isso, é o Índice da Educação Básica. Esse índice é medido bianualmente com base nas avaliações externas, que são aqui no Brasil o SAEB. O SAEB é esse sistema
26º lugar do índice do IDEB. Quer dizer, o IDEB é o índice, tá, gente? Do resultado do IDEB. Sendo que são 27 computados, né? Que são os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, ou seja, o Rio de Janeiro está em penúltimo lugar. Sendo que o Rio de Janeiro é o estado da União com o segundo maior PIB. Ou seja, a gente tem a segunda maior receita de todo o Brasil e tem o segundo pior rendimento. Claro que uma avaliação externa ela não pega tudo que a gente gostaria de pegar em sala de aula, mas ela é um indicador muito poderoso para que a gente perceba o grau de abandono. E aí eu acho que é importante apresentar alguns dados para vocês, mas depois eu vou socializar o material inteiro. O André até colocou um desses dados aqui, tá, gente? Olha só. A gente tem, hoje no Brasil, 7,9 milhões de matrículas no ensino médio. Isso é bastante coisa, né? A gente tem 8 milhões. Vamos botar redonda. 8 milhões. A historiador redonda, tá, gente? Então, vocês vão entender as estatísticas aqui. Confia. Sendo que a gente está aí crescendo, né? Cada vez que a gente faz esses dados, a gente está aumentando o número de matrículas no ensino médio. Mas ainda assim, a gente tem que ter algumas observações importantes. As redes estaduais têm 84% das matrículas de ensino médio no país. Sendo que, juntando com os institutos federais, os CETECs, isso das escolas públicas chega a 87%. Foi o dado que o André colocou ali. Claro que isso vai mudar quando a gente terminar de colocar os 100 institutos federais que o Lula prometeu. Então, esse cálculo vai mudar. Só que hoje, a rede federal, ela pega só 3% do que a gente tem de ensino médio no país. 84% está na mão da rede estadual. E as redes estaduais, elas têm umas questões muito, assim, complicadas, né? Que é o seguinte, o restante desses dados, esses 12% estão na mão das redes privadas, tá, gente? A gente tem 81% desses estudantes no país inteiro estudando no período diurno. E aí vocês podem dizer, poxa, muito bom, né? A galera está fazendo ensino médio durante o dia. Não é bom? É ótimo. Sabe quantas escolas aqui no Rio de Janeiro oferecem ensino noturno? 62%. Olha como o Rio de Janeiro está muito fora da curva. A ampla maioria dos estudantes de nível médio no Brasil estão estudando de dia. No Rio de Janeiro, a maioria está estudando à noite. E eu não estou me referindo a eles, eu estou me referindo a todo mundo. A gente tem escolas regulares noturnas. Alguém aqui que estudou no estado, estudou numa escola regular noturna? Pois é. Eu que vim do interior, descobri essa realidade só aqui no Rio de Janeiro, e era um escândalo. Uma pessoa adolescente sair da escola às 10 da noite, sobretudo se ela mora onde? Num território de favela ou periferia. E aí entra esse outro dado que é muito importante. A maior parte das favelas do Rio de Janeiro tem uma oferta precária de ensino médio. A oferta está concentrada nas escolas municipais. Vou dar um exemplo para vocês que está perto da gente ali na Fiocruz, que é a Maré. A Maré tem o quê? 200 mil habitantes. A Maré é gigantesca. A Maré tem 3 escolas
que a gente no município chama de dupla e no estado a gente chama isso de GLP, que é a hora extra, a famosa hora extra. Só que isso gera um risco de exaustão. E esse risco de exaustão, ele não é só do professor em si, é também da baixa capacidade que essas pessoas vão ter de preparar boas aulas, de apresentar aquilo que o André falou, né? De você ter professores mais experientes com aulas mais qualificadas. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje na rede estadual. Sendo que, só comparando com o Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo não chegam nem a 20% de risco de exaustão. Ou seja, os professores lá não estão pegando 1000 horas extras, sendo que aqui no Rio estão. E por que aqui no Rio estão, gente? Porque o último ano que a gente teve reajuste salarial seguido foi em 2014. Pois é, né? É triste dizer isso, mas o nosso salário está com 10 anos de congelamento. Eu hoje, com doutorado, ganho menos do que eu ganhava quando eu entrei. Não entendo essa matemática, mas também tem uns empréstimos consignados aí, né? Mas tem uma questão importante, que é a seguinte, né? Só para encerrar essa questão de dados, que depois vocês vão ter acesso melhor, né? Essa questão que a gente está vendo aqui, né? De como o Rio de Janeiro está numa situação de vulnerabilidade muito grande no seu sistema educacional, na sua relação com os professores, também se refletiu no IDEB na comparação com o Sudeste. E aí, essa coisa de dizer, o Rio de Janeiro é o segundo pior estado em termos de educação do Brasil. Gente, a média é 5. O Brasil não consegue atingir uma média 5 para dizer assim, nossa educação está indo muito bem. Só que o Rio de Janeiro apresentou uma média de 3,3. E a média do Sudeste foi 4. Observem o quanto que a gente está numa situação assustadora, sendo que no último IDEB o Rio de Janeiro estava com 3,9. Ou seja, a gente está já estava ruim, já estava na merda, a situação piorou. E aí, por que aí entra algo muito importante para socializar com vocês? Duas coisas. A primeira, vamos falar sobre apagão docente. A segunda, vamos falar sobre pré-vestibulares. Como é que os pré-vestibulares se inserem nessa problemática que está aqui. Primeiro, vamos falar dessa questão de apagão docente, porque ela é muito séria. Quando eu falei para vocês que eu venho de uma origem ultra vulnerabilizada, eu fui a primeira pessoa da família do meu pai a terminar o ensino médio. Então, assim, vamos devagar com o andor, né? E talvez aqui muita gente entenda o que eu vou falar. Para quem, na infância e na adolescência, teve alguns períodos que precisou tomar até o sopão da prefeitura naqueles 2 últimos dias do mês antes do meu pai receber o salário, ter o salário de professora mudou a vida da minha família. Mesmo. Hoje eu sou argumento de família, porque mesmo com toda a precariedade da educação, meu primeiro emprego como professora eu já ganhava mais que meu pai, que é caseiro de um sítio. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que quando a gente vai discutir a precariedade da educação, é muito importante a gente entender que essa precariedade se dá entre cargos de nível superior. Hoje, os professores, sobretudo da rede pública, são os profissionais de nível superior no Brasil mais vulnerabilizados no seu direito trabalhista. Mas, ainda assim, não é uma profissão, que a gente tenha que abandonar, porque nenhum país se desenvolve sem professores. E também não pode ser uma profissão a ser abandonada a depender da nossa realidade. Porque, assim, com todo respeito a quem é de classe média, mas esse papo de classe média de que não vale a pena ser professor é para quem não precisa trabalhar pra caramba. Porque pra mim faz diferença. A carga horária do Estado, gente, a gente entra, a gente dá 12 tempos em sala de aula. 18 horas, né, Matheus? 6 de planejamento e 12 em sala de aula. O vencimento tá ruim. O vencimento inicial tá, acho que 1.500 e pouco, mais uns pingalhões de renda ali. Mas são 12 tempos em sala de aula. É uma matrícula saudável se a gente recebesse mais que isso. A questão é que hoje, para se manter numa cidade como o Rio de Janeiro, as pessoas têm que triplicar essa carga horária. E
esse risco de evasão, né, de apagão de professores, ele realmente se concretize. E a gente não pode também, eu tô falando pra todo mundo que é pobre aqui igual eu, gente. Não dá pra gente ficar caindo nessa ilusão da galera que vem e fala: ai, caramba, nunca eu vou pegar a matrícula do Estado. Na pandemia eu tive 12 pessoas da minha família perderam emprego. Eu enchi de inteiro o Estado, além da Fiocruz. Então assim, né? Primeira coisa é, vamos olhar para essa questão da educação estadual com mais atenção. E, para encerrar, quero falar dos pré-vestibulares, porque aí entra o quanto que a gente precisa também politizar esse processo educacional. Nem tudo nós que estamos formalmente na sala de aula vamos conseguir abordar. Nem tudo que a gente quer discutir com os nossos alunos, com a liberdade que a gente gostaria de ter, a gente vai conseguir dentro dessa estrutura formal da educação pública, que é limitada, ela é engessada e ela é planejada para formar corpos para o trabalho. E aí é onde os pré-vestibulares populares eles entram como grandes fortalecedores da própria educação pública. Primeiro, toda vez que alguém passa um ano letivo inteiro sem professor de matemática numa escola pública, essa pessoa vai conseguir ter o ano inteiro com matemática no pré-vestibular popular. E não significa que a gente está concorrendo com a escola pública. Ao contrário, são muitos professores que estão na educação pública também que vão militar no pré-vestibular popular. Mas a gente tem que entender que ali é um espaço privilegiado para a gente poder também trabalhar com mais liberdade. Então, inclusive aqueles conteúdos que às vezes a gente não consegue abordar na sala de aula, da mesma maneira como a gente gostaria de abordar, a gente vai conseguir abordar no pré-vestibular popular. E tem outra coisa muito fundamental. Enquanto a gente não conseguir reverter todos esses problemas que estão aqui, quando eu mandar para o Vitor e ele caminhar para vocês vão ver, são 4 folhas de problemas, tá, gente? Mas a mensagem final não é de desesperança, é o inverso. É para a gente esperançar muito. Primeiro, para que a gente esteja ali nas trincheiras da educação. E segundo, para que convido vocês a conhecerem pré-vestibulares populares perto da sua casa, do seu local de estudo. E quem mora por ali em Vila Isabel, fiquem muito à vontade para conhecer o VIV, que fica lá no Morro dos Macacos. A gente não abre, infelizmente, nos dias que está sendo concluído, mas a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Isso enquanto a gente não conseguir resolver o problema da educação pública, um espaço privilegiado de atuação política. Nenhum pré-vestibular popular quer viver para sempre. A gente quer, inclusive, que a gente deixe de existir enquanto movimento social. Mas enquanto a gente tiver com esse nível de defasagem, esse nível de abandono também dos professores, a gente está num governo que não dialoga. A gente fez uma greve no ano passado, que foi uma greve super forte, e a gente entrou com R$0 na greve e a gente saiu com menos 1.000, 2.000. Né? A gente saiu com prejuízo da greve. E foi a segunda greve que a gente entrou e saiu com prejuízo. E todos os nossos estudantes estavam ali fortalecendo esse grupo. Então, só para que vocês entendam, quando a gente está falando de escola que fecha, ou então de escola que está apresentando baixo rendimento, a gente acaba tendo como uma forma de esperança mesmo para essa população um pré-vestibular popular. E, só para encerrar, enquanto a gente tiver hoje no Rio de Janeiro 62% das escolas funcionando no período noturno, essas pessoas só vão conseguir mesmo recorrer a um pré-vestibular popular para estudar para a universidade. Porque elas não estão tendo um espaço na sua agenda de tempo durante a semana para estudar. Porque provavelmente estão trabalhando durante o dia, estão indo para a escola durante a noite, e aí só conseguem sentar para estudar para o vestibular quando concluem o ensino médio, nas condições que concluem, com falta de professores. E aí, depois a gente pode retomar de novo essa conversa que eu já falei pra caramba, eu falo muito, mas eu queria socializar isso com vocês para que a gente possa, inclusive numa sala cheia de futuros professores, daqui a pouco ver vocês também na rede estadual, porque isso é muito importante. Não que vocês não vão fazer o concurso do Instituto Federal, tá? Mas, senão a gente abandona muito, sabe? E eu me preocupo enquanto professor. Eu estudei a vida inteira no Estado. Se eu não tivesse tido escola do Estado, eu não estaria aqui hoje sentada na frente de vocês. Então, se a gente permite que a escola do Estado seja abandonada, o que sobra para pessoas como eu? Acabei. É isso.
Eu queria só falar pontuar algumas coisas na fala da tarde. Eu queria, de repente, se vocês se incomodarem, acho melhor não falar depois do intervalo, pode ser? Porque a gente tem que fazer um intervalo antes de 8 horas, são 7h40. Cada um. Tá bem? Não, foi ótimo. Mas antes disso, só queria pontuar algumas coisas. Que a Taina falou uma coisa que eu reafirmo, né? É importante a gente lutar pela qualidade, enfim, pela qualidade socialmente referenciada, vamos dizer assim, das redes estaduais, né? Pelos motivos que a Taina falou, quem é o público que essa rede atinge, etc. Porque, como a Taina falou, a rede federal de ensino médio, que são os institutos federais, ainda é muito menor que as redes estaduais. Mas só para dar um ânimo, vamos dizer assim, não sei se vocês sabem, mas nos institutos federais, na rede federal de ensino médio, o salário é equiparado com o nosso na universidade. Tá? Então, o professor ganha, na verdade, comparativamente até mais, porque eles progridem mais rápido. Né? Então, um professor da educação básica dos institutos federais ganha a mesma coisa que o professor universitário da rede federal também. São duas carreiras diferentes, mas elas têm uma correspondência, elas são equiparadas. Beleza? E o que a gente deveria lutar é não só para ter muito mais escolas, muito mais institutos federais. Os institutos federais foram um projeto político muito importante, né? Porque eles foram responsáveis, inclusive, pela interiorização da educação federal, que até antes da criação dos institutos federais, que é do começo, que é da década de 2000, basicamente só existiam escolas federais de educação básica nas capitais, com algumas exceções. No Rio tinha Campos, no Goitacazes, mas era muito pouco disseminado geograficamente. Então a gente tem que lutar, eu acho, pela expansão da rede federal e também pela equiparação salarial das redes estaduais com as redes federais. Que é essa pauta. Exatamente, essa pauta. Senão a gente aumenta esse desfazamento. Isso aí. Porque o professor, por exemplo, eu que tenho doutorado, eu saio correndo do Estado para o Instituto Federal. Exatamente. A rede estadual. Exatamente. Então, a rede federal de educação de ensino médio, né? Ensino médio integrado ao técnico, né? É uma coisa importante, mas a manutenção, pelo motivo que a Thais acabou de falar muito bem, das redes estaduais também é importante. A gente não pode esvaziar as redes estaduais. Até vocês têm informação de dado de quantos professores que se formam e conseguem terminar a faculdade sem um caminho de curso de mestrado, doutorado? Mestrado, doutorado ou para a sala de aula? Porque daí eles acabam também os dados de quantos vão para a sala de aula. Vocês têm noção da porcentagem de quantos professores que se formam seguem? Não, eu não tenho esse dado, a gente pode procurar depois, compartilhar com vocês. Na hora do intervalo, a gente dá uma caçada aqui nos. Mas tem, eu acho que é importante, pelo que eu estou entendendo, imaginando você formado, recém-formado, na questão do concurso do Instituto Federal, diante de uma remuneração, digamos, um pouco mais justa, vou falar vantajosa, a concorrência vai ser maior. Né? E talvez os professores do estado daquela região também vão tentar ter uma remuneração melhor. Mas, assim, as provas de títulos, é curioso isso, né? Depende da área. Na nossa área que é história, doutorado é como se fosse todo mundo. Assim, você vai para. Normalmente a prova tem a prova escrita, depois a prova de aula. Prova de aula, poucos não doutores chegam lá, salvo os excepcionais, né? É diferente nas carreiras de matemática, de física, porque tem uma concorrência menor. Né? Então, assim, acho que isso é significativo. Eu queria só trazer uma outra coisa. Mas muitos professores de matemática, de exatos, fazem mestrado, doutorado em ensino. Posso dar um exemplo? Eu sou professor de matemática, me formei na graduação em 2009. E
eu entrei na rede estadual em 2010. Olha quanto tempo eu demorei para fazer o mestrado, em 2024. Mas eu sem mestrado, sem doutorado, eu entrei na rede estadual. Eu entrei também, só que eu entrei no mestrado em 2010. Agora, sem entrar na sociedade, pensando mesmo nesse debate que a gente está fazendo, que é um debate que passa pelo debate de qual sociedade a gente quer, né, de qual Brasil nós desejamos. Isso pode parecer um pouco meio fora de moda, mas eu acho que a educação é um dos pilares, vou usar uma categoria aqui que para frente vocês vão entender que ela não é tão simples de se utilizar, no desenvolvimento da nação, né? Mas assim, é importante a gente entender que o mundo, né? Eu sou na história das ciências, o Vitor também envolve isso, né? Esses saltos tecnológicos, né, do desenvolvimento, vou usar com muitas aspas, evolução, né, das relações homem, máquina, tecnologias, etc. Isso tem mudado muito, né? Nossa relação com o espaço-tempo, por exemplo, na história foi drasticamente mudada, né? Se algum de vocês tiver um pai, um avô, alguém na faixa dos 60 anos, se ele pensasse em ir ao Japão, ele tinha que fazer um planejamento da vida dele. Eram dias e até a viagem de avião era uma coisa muito cara. Hoje ele vai, enfim, de um dia para o outro ele está lá. Se ele conseguir gastar um pouquinho mais, pode até um lugar numa escala pequena, né? Europa, Estados Unidos, né? Então, assim, é impensável você lidar. A pandemia agudizou isso, né? Essa coisa acelerou esse processo do uso da videochamada, né? Então, quem diria que hoje a gente pode construir um seminário internacional, o cara está em Portugal, o outro está no México, o outro está na Argentina, e o seminário está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, assim, e isso tem muito a ver com a carreira da matemática, né? Então, assim, qualquer dessas revistas aí, burguesa, você, SA, qualquer uma dessas de empreendedorismo que eu tenho nas minhas críticas, mas, de alguma forma, eles também têm prognósticos que a gente compartilha no futuro das profissões, né? Então, assim, tem profissões que estão fadadas a terminar. Agora, no caso dos professores, vai precisar de professores que ensinem a programar, que ensinem matemática para que os recursos da inteligência artificial sejam utilizados. Então, de alguma forma, vocês possuem, vocês estão num nicho de atuação bastante estratégico. Diferentemente, talvez, de eu e Tarzan, que somos da história, não que seja menos relevante, mas ideologicamente, com o avanço da ultradireita, a ultradireita pode simplesmente, como tem conseguido fazer, né, diminuir as aulas de filosofia, de matemática, de história, de ciências sociais. E aí, por outro lado, a matemática ela se mantém mais ou menos no mesmo corpus, exatamente por essa visão de formar trabalhador, né, que alguns ainda que atuam na educação, na gestão, aí, na formulação de políticas públicas pensam, né? Então, de alguma forma, eu acho que... E aí, é aí que está a minha provocação para vocês, né? Porque vocês vão estar num lugar muito estratégico para o Brasil que queremos. Assim, seja pela realização pessoal, que evidentemente precisa ser considerada, mas também para as futuras gerações, pessoal. A empregabilidade, a geração de renda, ela vai passar, se a gente quiser dar um salto de sociedade, vai passar pelas ciências matemáticas, por assim dizer, né? Pelas ciências exatas. Os novos empregos estão aí, a inteligência artificial está aí, os algoritmos, as redes sociais está aí, né? Então, acho que ignorar isso, ignorar assim, é um erro estratégico, né? Inclusive para nós historiadores, né? Como é que nós historiadores, como é que a gente vai chegar na sociedade com a nossa análise crítica, né? Como é que a gente vai contar a nossa história, né? A nossa relação com o passado, sem as mediações que já estão sendo estabelecidas, né? O Facebook hoje, os canais aí do TikTok já estão fazendo essa mediação. E o historiador, de alguma forma, a gente tem esse, pensando aqui como ofício, né? Esse ofício ele vai ser capilarizado por essas mídias, por esses veículos, pela inteligência artificial, né? Então, quem é que vai programar isso? Então, vocês têm um
papel revolucionário no meu entendimento, né? E assim, não abandono,